Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. Nesse momento agora o destaque é o clima, a previsão do tempo. A gente tem acompanhado de perto aqui no Notícias Agrícolas essa intensa massa de ar frio que entrou no Brasil nessa semana, provocou aí geadas em diversas áreas produtoras. E para a gente saber como é que fica a condição do tempo para o mês de julho, eu convido aqui mais uma vez então Paulo Centelhas. O Paulo ele é CTO da Agrimet, também é professor da Exalc USP. Paulo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado, Virgínia. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Paulo, o frio chegou, hein? Infelizmente chegou e chegou firme, né, Virgínia? A gente tinha uma preocupação grande, né, porque a gente já passou por um ano muito complicado do ponto de vista de chuvas e o temor, principalmente do pessoal das culturas da cana, dos citros, das pastagens e do café, seriam aí as geadas. E realmente essa massa de ar polar, ela entrou muito forte, já trouxe eventos de geadas no dia de ontem, principalmente no sul, na região sul do país, e nessa madrugada e a próxima madrugada ainda com o risco de ocorrência de geadas aqui no estado de São Paulo, sul de Minas, Mato Grosso do Sul, além do Paraná e estados do sul também. Paulo, tem uma outra preocupação que a gente tinha ali dessas culturas que você pontuou, que era justamente o plantio tardio do milho safrinha nesse ano, né? Esse é um ponto que você mesmo trouxe para a gente numa outra oportunidade, de que esse plantio tardio tinha justamente esse risco de pegar essa entrada da massa de ar frio e trazer ainda mais problema. Então, essa massa de ar frio, ela continua atuando, a gente pode ter para quinta-feira, para amanhã, né, dia 1º de julho, a gente começa o mês com um novo risco de geada no país, é isso? É isso mesmo, Virginia. Essa questão que você mencionou é realmente muito preocupante. Quanto mais tardio o plantio do milho safrinha, maiores são os riscos para a cultura. Em algumas regiões, maiores são os riscos de ocorrência de seca, como é mais ali para Goiás, Mato Grosso, Triângulo Mineiro. E para os estados mais ao sul, principalmente o sul do Mato Grosso do Sul, centro-sul do Mato Grosso do Sul, né, Vale do Paranapanema, sul de São Paulo, estado do Paraná, a grande preocupação passa a ser a ocorrência de geada, né? E isso já se confirmou. Obviamente, aquelas culturas que ainda se encontram em fase de enchimento de grãos vão ser afetadas, porque essas baixas temperaturas, dependendo, obviamente, da condição topoclimática, o que significa isso? Se aquela cultura está numa condição de baixada ou está numa condição de meia encosta voltada para o sul, são regiões mais frias, né? Em função do relevo, essas regiões vão ser bastante afetadas pelas geadas, né? Essas culturas. No caso aí o milho vai ser bastante afetado pelas geadas e é uma preocupação a mais, porque além de toda a seca que já impactou, agora o frio para acabar de sacramentar aí uma das possíveis piores safras de milho safrinha que a gente teve nos últimos anos. Paulo, a gente teve geada ontem, teve hoje, inclusive os meteorologistas previam que hoje seria o dia mais frio, né? Aquela geada mais severa, generalizada. Para amanhã, a gente consegue já saber qual é a intensidade que isso pode acontecer e quais são as principais áreas aí que o produtor deve ficar em alerta, que a gente pode ter o registro do evento climático de novo? O que acontece quando a massa de ar polar vai transitando, né, passando pelas diferentes regiões, ela vai meio que se esquentando, né, tropicalizando. Lógico, ela mantém a característica dela de ser uma massa de ar frio, alta pressão, mas existe ainda o risco de geadas conforme ela vai caminhando e avançando, né, com a sua intensidade, fazendo com que possam ocorrer efetivamente novos eventos de geada. Vejam que aqui no estado de São Paulo, né, mesmo na região norte do estado de São Paulo, foram observados aí registros da ordem de valores muito próximos de zero. Então, só para esclarecer, né, os nossos ouvintes, quando a gente fala de geada para a agricultura, a gente tem que entender que essa geada tem que ser o que a gente chama ou classifica como geada agronômica, que é na folha a gente ter temperaturas abaixo de zero, porque é essa temperatura que vai causar dano, né, para a morte do tecido vegetal. Se a gente ficar com uma temperatura próxima de zero, isso não representa dano. Por quê? Porque o zero
vai congelar a água, mas não congela a solução intracelular ou extracelular, mas que está dentro da planta, porque tem uma concentração de solutos que faz com que a temperatura seja mais baixa. Então, se a gente teve aí em torno de 4, 5 graus no abrigo meteorológico de uma estação meteorológica, isso representa em torno de 0 grau na folha das culturas, né? E então não teríamos tanto problema. Agora, o que tem acontecido é que o pessoal tem reportado, né? Hoje já conversei com vários segmentos aí, o pessoal reportando temperaturas da ordem de 2 graus para baixo, o que já representaria nas culturas temperaturas negativas e, consequentemente, danos mais severos. Logicamente, essa intensidade da geada acaba sendo principalmente nas regiões de baixada, que é para onde o ar frio escoa e, consequentemente, os danos acabam sendo maiores. Mas, de qualquer forma, apesar de a previsão indicar temperaturas já um pouco mais elevadas para essa próxima madrugada, a gente ainda tem risco de ocorrência de geada, sim, principalmente nessas situações de relevo que favorecem o acúmulo de ar frio. E, Paulo, eu vou aproveitar o gancho que você trouxe sobre os danos. A gente fica muito ansioso para saber qual é o impacto disso na produção, na produtividade, mas isso a gente vai saber daqui a alguns dias, né, Paulo? Não é uma resposta que a gente tem de imediato, logo que o evento climático acontece, é isso, né? É exatamente isso, Virgínia, porque na realidade agora a gente vai ter que fazer o diagnóstico, quer dizer, quais foram as áreas que efetivamente foram afetadas, né? E qual a dimensão do tamanho dessas áreas, né? Então veja que lá para o Rio Grande do Sul, a geada nessa época do ano é muito comum, os agricultores já de certa forma esperam esses eventos, a cultura do trigo e outros cereais de inverno que ainda se encontram na fase vegetativa, essas culturas elas suportam um certo frio e as geadas, né? Ao contrário do que acontece quando essas culturas estão na fase de florescimento e frutificação, que aí é muito mais suscetível a geadas. Então, lá para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não houve tantos problemas, porque eles já estão, né, ambientados para esse tipo de evento. Para as outras culturas, né, como a gente já mencionou, o caso da cana, o caso do milho safrinha, citros, talvez nem tanto, porque é uma cultura um pouco mais tolerante ao frio, tá? Mas principalmente o café na região sul de Minas, a gente vai ter que esperar aí um tempo para conseguir avaliar a dimensão e a magnitude dos danos causados por essa onda de frio que, apenas para ilustrar, conseguiu chegar e fazer com que o pessoal ali, até mesmo no estado do Pará, Rondônia, Amazonas, Bahia, tirasse a blusa do guarda-roupa, viu? Era isso que eu ia comentar com você, Paulo. Esse foi um outro episódio que chamou muita atenção nessa massa de ar frio, né? Ela derrubou as temperaturas de norte a sul. E a gente deve continuar observando isso para amanhã também, nos próximos dias, como você mesmo disse. Paulo, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as previsões, a previsão aí para o mês de julho, mas como a gente vem de um ano com bastante irregularidade, eu queria começar com aquela atualização da condição do solo que você sempre traz para a gente, pode ser? Pode ser. Porque a gente vem de um ano muito irregular, o volume de água foi mais baixo, né? Então eu queria atualizar para saber como é que ficou, considerando que a gente está agora aí no período mais seco do ano. O que você acha? Pode ser. Vamos lá. Então, tratando aqui da disponibilidade de água no solo, né? Esse outro mapa que a gente mostra, a gente consegue ver claramente que grande parte do Brasil central se encontra aí com baixa disponibilidade de água. Isso é muito comum nessa época do ano, já que nós estamos no meio da estação seca, então a expectativa realmente não seria, né, de condições muito favoráveis de disponibilidade de água no solo, porém a gente já começa a ver aí uma situação um pouquinho melhor, partindo para o verde, para o azul, que significa mais água no solo, principalmente no centro-sul do Mato Grosso do Sul, pegando Paraná e também praticamente toda a região sul de São Paulo. Então veja que nessas regiões, como é comum nessa época do ano, a gente tem mais chuvas, como a temperatura também é menor, a gente tem menores índices, menores taxas de evapotranspiração, portanto o balanço entre chuva e evapotranspiração acaba por gerar um saldo positivo que permite que os solos fiquem com boa disponibilidade hídrica. Em contraposição, se a gente pegar aí grande parte das regiões canavieiras, né, mesmo as regiões produtoras de citros e café, a gente continua vendo aí uma situação bastante desfavorável de disponibilidade de água no solo, que seria normal, se não fosse também a seca extensa que a gente já vem sofrendo desde o ano passado. Apenas para ilustrar, a gente aqui em Piracicaba
Na Exalc, nós temos a estação meteorológica que teve início com os dados de precipitação em 1903, portanto, em 2020, completando aí 118 anos de série histórica. E nós fizemos uma análise mostrando que de julho do ano passado até junho desse ano, nós tivemos aí a segunda pior seca desses 118 anos, ou seja, só perdeu para a seca de 63, 64, né, que realmente foi uma seca bastante intensa, que inclusive estimulou o governo do estado a estruturar o sistema Cantareira, né, para abastecimento da cidade de São Paulo. Então, vejam que nós estamos realmente passando, nesse último ano agrícola, né, que está se encerrando no dia de hoje, nós passamos aí por uma das piores secas já observadas no estado de São Paulo, tomando Piracicaba como representativo disso. O que o pessoal tem falado muito, Virgínia, agora é a preocupação que a continuidade dessa seca já vai trazer para as produtividades do ano que vem. Seja para a cultura do citros, seja para a cultura do café, seja para a cultura da cana, que são culturas que permanecem aí, né? São culturas perenes que permanecem no campo o ano todo. Então, a preocupação agora é já passar a régua, né? Vamos usar o português aí, o jargão, né? Passou a régua na produtividade desse ano, que já está estabelecida, né? Café está finalizando aí o período de colheita, né? Está no meio do período de colheita. Citros está iniciando a colheita dessa safra. E a cana também está no meio da colheita. Mas já é sabido que o que aconteceu do ano passado para cá já impactou muito a produtividade. Agora a preocupação é o que vai acontecer para o próximo ano, para a próxima safra. E no caso aí a gente fica bastante apreensivo porque a expectativa é que, pelo menos durante esse mês de julho, as chuvas continuem sendo bastante escassas. Paulo, eu vou pedir para você colocar o mapa na tela de novo. Só para a gente entender o seguinte, pelo que esse mapa ele está muito mais positivo para a região sul do que aqueles últimos que a gente vinha observando juntos nos últimos meses. Houve, então, para a região sul, como já era previsto essa retomada, né, essas frentes passando com mais frequência, mais chuva, a gente consegue observar ali uma recuperação da quantidade de água no solo, mas ali o norte do Paraná ainda sofre um pouquinho. Que a gente traduz esse verdinho ali em cima? O verde ainda é boa condição de disponibilidade hídrica, tá? Isso representa aí entre 60% e 80% do máximo de retenção que o solo poderia ter. A gente está considerando aqui uma capacidade de água disponível de 75 milímetros. Então a gente vê que realmente a região sul do estado de São Paulo, né? Eu dei um zoom aqui no mapa para ficar um pouco mais claro. Se a gente pegar aí o Paraná como um todo e boa parte aqui do MS, né, a gente vê aí realmente boas condições, né, e aí daqui para cima aí algumas poucas exceções, mas esse vermelho tendendo para o marrom aí já indica aí baixíssima disponibilidade de água no solo, o que é normal, mesmo porque agora nós estamos aqui, por exemplo, nos estados aqui mais do centro-oeste, finalizando, né, desde que tenha sido feita a colheita, o plantio na época ideal, finalizando a colheita, seja do milho safrinha, começando também a colheita do algodão. Então, essa condição seca até benéfica para esse processo, tá? Agora, o que preocupa mesmo é a condição que a gente vem observando aí nas regiões canavieiras, porque juntando o que já aconteceu com o que está prognosticado aí para o mês de julho, isso deve continuar trazendo cada vez mais expectativa de quebras de produtividade. Vou aproveitar o gancho que você trouxe, então, sobre o mês de julho, Paulo. Como é que deve ficar esse mês, então? A gente vai continuar vendo essa entrada de frente mais frequente lá para o sul do Brasil. É claro, eu não posso deixar de te perguntar se a gente já consegue prever as entradas de onda de frio, né? Novas chances de geadas. E, claro, se ali no Brasil Central a gente vai continuar observando, então, esse tempo mais seco, com chuvas cada vez mais escassas. A gente deve seguir aí, aqui, principalmente na região sudeste, centro-oeste, né, com exceção, como sempre, sul de São Paulo, né, a região também lá do Pontal do Paranapanema, centro-sul do MS, que são regiões um pouco mais úmidas durante o inverno, mas, de um modo geral, a gente deve seguir com tempo bastante seco. Pelo menos aqui para o estado de São Paulo, não há expectativa de chuvas muito expressivas no centro-norte do estado de São Paulo, praticamente sem chuva durante o mês de julho. Obviamente, a previsão de 30 dias, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela varia bastante de um dia para outro, né? Mas hoje o que a gente vê
é a continuidade do período seco, que é o normal para essa época do ano, né? Se a gente pegar aqui no estado de São Paulo, no centro-norte, chover 20 milímetros durante o mês de julho, não mais do que isso. A expectativa continua sendo de uma condição próxima da normalidade, enquanto que no sul é também normal que a gente continue tendo chuvas, porque as frentes frias ainda conseguem chegar naquela região, trazendo aí precipitações. Isso deve manter os solos com boa disponibilidade hídrica. Para o restante do país, o padrão é cortar a chuva, quer dizer, não ter chuva nessa época do ano. É muito raro que a gente tenha eventos de chuva durante o mês de julho, então eu não tenho nenhuma dúvida de que realmente vamos ter aí esse mês de julho bastante seco e mantendo essa condição de disponibilidade hídrica bastante crítica aqui em toda a parte do centro-oeste, né, principalmente no estado do Mato Grosso e Goiás, e também aqui na região do Mato Piba, porque isso é o normal de acontecer nessas áreas, né? Realmente a chuva corta e não tem possibilidade de se obter aí condições para nenhum tipo de cultura de sequeiro, a não ser culturas irrigadas, obviamente. Tá? E Paulo, quando a gente fala em tempo seco, principalmente para essa área aí da região central, a gente levanta aí no inverno um alerta pela umidade relativa do ar, né, que tende a ficar mais baixa. Exatamente. Essa é uma preocupação sempre muito grande, né, no centro-oeste, principalmente aí quando a gente fala naquela região bem central do país, porque as baixas chuvas, baixa precipitação levam um ar muito seco e, consequentemente, a umidade relativa cai muito. Isso aumenta demasiadamente risco de incêndio, né, em áreas florestais, em florestas nativas, até mesmo nas áreas de cana-de-açúcar, é uma preocupação muito grande, e nas áreas de florestas plantadas que existem nessas regiões, e também para os parques onde o pessoal faz a armazenagem, né, dos rolos de algodão. Também tem que se tomar muito cuidado, porque esse tempo muito seco, qualquer tipo de ação que gere uma faísca, ou seja, né, intencionalmente ou tensionalmente, ou de forma tensional, né, quer dizer, de forma que você queira realmente causar o problema, isso é um problema grave, né? A gente vê que, ultimamente, a gente vem vendo algumas campanhas, né, para o pessoal evitar jogar pituca de cigarro nas estradas. Pode parecer bobagem, mas isso realmente causa grandes problemas e grandes prejuízos para as áreas agrícolas e também para as áreas de remanescentes florestais nativos. Paulo, pelo que você está me dizendo, então a gente deve ter o mês de julho dentro da normalidade. Isso a gente pode dizer, Paulo, que de certa forma, depois de um ano de tanta irregularidade no clima, pelo menos o inverno tem se comportado assim dentro do que é esperado? Podemos dizer que sim, né? Por ser uma estação seca, né? É muito frequente a gente ter eventos, passar o mês todo sem chuva. Isso não é raro. Então, quando eu falo que a média de precipitação aqui para o estado de São Paulo é da ordem de 20 milímetros, significa que vários anos tiveram zero, e alguns anos também um pouco acima disso. Agora, quanto mais para o norte a gente vai, menos chuva nós vamos ter. É normal que tenha pouquíssima chuva durante os meses de junho, julho e agosto também, tá? Mas aí só a partir de setembro, segunda quinzena de setembro, que as chuvas começam a retomar, né? E a partir de outubro mesmo é que a gente tem a expectativa de que as chuvas se consolidem e passem a trazer aí uma condição satisfatória para o início da próxima safra. Mas ainda é muito cedo para falar se isso vai acontecer, né, Paulo? A gente precisa estar mais perto para entender se a estação chuvosa chega realmente na época que a gente espera, que o produtor precisa da chuva, né? Exatamente. Infelizmente, a gente não tem como fazer previsão de longo prazo. A gente fica limitado às previsões de, no máximo, 30 dias. Lógico, existem essas previsões, mas o grau de confiabilidade delas é muito baixo. Então, obviamente, a gente tem que estar acompanhando todo dia, revendo essas previsões e tentando tomar as decisões aí da melhor maneira possível, porque é isso que a gente tem de informação para isso. Paulo, eu vou pedir então para você reforçar mais uma vez. Daqui para frente, então,
para os próximos dias? Amanhã a gente ainda fica com foco aí nessa geada que pode voltar a acontecer, trazendo mais impacto aí para as áreas de produção, principalmente na área da cana, região do café e do milho safrinha, que esse ano foi plantado mais tarde, então a gente tem essa preocupação muito grande. Mas para o mês de julho as atenções ficam então para essa parte do Brasil Central, que tem a previsão dentro do que é esperado, mas que aumenta a preocupação por conta do que já aconteceu, por conta do baixo volume de chuva que a gente teve, é isso? Mas assim, veja bem, que para o Brasil Central, quando a gente olha o universo pasto, universo cana, né? Porque nessas regiões nós não vamos ter culturas anuais. Então, encerrando o milho safrinha, encerrando a colheita do algodão, culturas que já estão na fase final de ciclo, né? Aí a preocupação vai ser no sul do Mato Grosso, né? Centro-sul, até mesmo norte de Goiás, onde a gente tem a cultura da cana-de-açúcar, né? Em muitos casos, a gente tem ainda irrigação, mesmo que seja de uma forma que a gente chama de salvamento, mas nessas regiões vai ser uma condição, como sempre, muito crítica nessa época do ano, e os agricultores têm que ficar atentos, principalmente aí aos riscos de incêndios, tanto nas florestas, né? Mas principalmente aí na cultura da cana-de-açúcar e nas áreas de depósito aí dos rolos de algodão. Paulo, eu vou abrir aqui, a gente recebeu 2 perguntas. O Juan perguntou como é que vai ficar o mês de julho em Belém. Uau, mês de julho em Belém. Belém. Bom, a gente vê aí que a região norte do país normalmente acaba por ser influenciada aí pela zona de convergência intertropical, depende muito do posicionamento dessa situação. Nessa época do ano, a zona de convergência ela está deslocada para a região do hemisfério norte, então as chuvas que acabam ocorrendo na região de Belém, elas acabam sendo de cunho muito localizado. Assim, eu não teria informação aqui de bate-pronto, eu até consigo pegar, não para o mês todo, mas alguns dias do mês, mas fica aí a dica de consultar essa previsão aí de outras fontes. Infelizmente eu não vou poder ajudar o Juan aqui nesse momento, porque isso demoraria um pouco e a gente não tem esse tempo para buscar essa informação e colocar ela na linha do tempo. De um modo geral, eu vou assim tentar colocar aqui mais ou menos achar Belém, só para também não ficar sem a informação para o nosso ouvinte. Vamos colocar aqui Belém, né? Primeiro ele está buscando a condição de disponibilidade de água no solo. Veja que Belém, né, é muito comum aí, durante o mês de junho, julho, ainda ter muito boa disponibilidade de água no solo. Veja que o período seco se concentra mais no segundo semestre, tá? E se a gente for analisar em termos de chuva, o que vai acontecer, acredito que aqui a gente consiga ter essa informação. Veja que a gente deve ter um mês de julho, né? Então, partindo aqui, né, são 30 dias de previsão, com chuvas quase que diárias, porém de baixo volume. Então, isso deve trazer aí uma antecipação da condição de baixa disponibilidade de água no solo. Por quê? Porque na região ali, eu acabei clicando na cidade próxima, né, que a gente não tem um ponto exatamente sobre Belém, mas de qualquer forma a gente consegue, deixa eu ver se esse outro ponto aqui está mais próximo, a gente consegue ver que os níveis de chuva, essa previsão é do NOAA, veja que são regiões próximas a Belém, e aí a gente vê níveis de precipitação relativamente baixos, que devem ficar abaixo da evapotranspiração. Isso deve trazer a antecipação desse período seco. É o que a gente enxerga, pelo menos nesse momento. Perfeito. Paulo, eu agradeço sua disponibilidade mais uma vez em participar aqui no Notícias Agrícolas. Você sabe que você é um grande parceiro aqui da nossa equipe. Obrigada, eu te espero no mês que vem para a gente atualizar os dados. Tá ok, Virginia, eu que agradeço a oportunidade, espero ter atendido aí as expectativas. Infelizmente, as notícias nem sempre são boas, especialmente nesse ano, né? A grande maioria das vezes as notícias não foram muito boas do ponto de vista agroclimático, mas a gente espera aí que para o próximo ano agrícola as coisas se regularizem e os produtores possam ser menos afetados por essa variável que a gente não consegue, infelizmente, controlar e que ela faz aí, tem um peso muito grande no cômputo das produtividades a cada ano, né? Então, vamos ficar na torcida para que São Pedro seja um pouco mais bonzinho com os agricultores brasileiros. Obrigada, Paulo.
Abraço, até mais. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Paulo Centelhas. O Paulo, ele é CTO da Agrimet, também é professor da Exalc USP, que trouxe para a gente aí as projeções para o mês de julho. Para amanhã e na sexta-feira, a gente ainda há atuação da massa ar de ar frio, que vem derrubando as temperaturas aí de norte a sul no Brasil desde terça-feira aqui. Então, há ainda previsão de geada para o centro-sul do país, principalmente o Paulo alerta ali mais uma vez que as atenções elas seguem voltadas para a área do milho safrinha, porque como eu já disse aqui hoje, esse plantio tardio nesse ano coloca essa produção em risco, então a gente precisa continuar acompanhando. Essa massa de ar frio ela vai começar a perder forças nos próximos dias, mas amanhã as temperaturas ainda continuam baixas e a gente tem esse risco. Para o mês de julho, o Paulo trouxe que o clima deve se comportar dentro do que é esperado, um dos meses mais secos do ano, com as passagens de frente fria e chuva ali para a região sul do Brasil. Isso deve continuar acontecendo. Posteriormente, a gente deve ter a entrada de novas massas de ar frio ao longo desse próximo mês, que se inicia amanhã. No Brasil Central, a tendência de tempo firme, tempo seco, conforme já é esperado pela climatologia, conforme já acontece todos os anos. A preocupação, no entanto, com essas áreas, principalmente nas áreas de produção de cana-de-açúcar, laranja e também do café, é justamente o que aconteceu no ano passado. Como a gente vem de um clima muito irregular, a quantidade de água disponível no solo ela é bastante baixa, então o Paulo trouxe que isso tende a se acentuar no próximo mês, condição que é característica desse período do ano, e a gente fica na torcida para que lá em setembro e outubro a estação chuvosa de fato retorne, dessa vez com regularidade. Bom, a gente continua acompanhando aqui essa questão da geada aqui no Notícias Agrícolas. A gente já tem informação que nessa madrugada as geadas atingiram não só a lavoura de milho, mas também de laranja, café. Ali no Paraná, no Mato Grosso do Sul, tem também relatos de geada no café na Alta Mogiana, em São Paulo, alguns pontos ali no sul de Minas Gerais, mas para a gente entender o impacto de tudo isso para as produções agrícolas, seja ela para o milho, para a laranja, para a cana também foi bastante afetada, e para o café a gente precisa esperar nos próximos dias para ver como que esses números se consolidam, para a gente saber qual foi o impacto desse evento climático nessas culturas. Tudo isso você continua acompanhando aqui no Notícias Agrícolas nos próximos dias. A gente segue aí buscando por informações. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que a nossa programação continue, já já a gente está de volta.